Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez, estamos de volta para a apresentação de mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Dessa feita, a lição de número 10, que trata sobre a intercessão pelos Efésios. A leitura bíblica está em Efésios, capítulo 3, versículos 3, de 14 a 21. E assim diz o texto sagrado: por causa disso, me imponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra tomo o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, esse é o assunto que vamos tratar: a importância da oração intercessória do apóstolo Paulo pelos Efésios. Ele dá um exemplo grandioso a todos nós a respeito da importância da oração intercessória. E aqui uma oração que tem finalidades importantíssimas, como a finalidade de orar para que os Efésios eles sejam corroborados, eles sejam alicerçados e fundamentados na pessoa de Cristo Jesus. Esse era o grande interesse do apóstolo Paulo. O ponto número 1 diz: corroborados com o poder do Espírito. Ou seja, a oração de Paulo pelos Efésios era de que eles tivessem em si o fundamento da igreja cristã, a marca principal da igreja cristã, que era exatamente o seu fundamento, o seu alicerce e o seu fundamento presente na vida de todos os irmãos daquela igreja, uma igreja composta por gentios, como também de alguns judeus. Quando Paulo chega ali naquela comunidade, ele encontra uma comunidade composta de judeus, alguns judeus, dentre eles inclusive é citado o casal Áquila e Priscila, que são judeus, e outros irmãos, e dentre esses irmãos os gentios. E ele, dentre muitas das coisas que ele trabalha nessa carta, hoje ele está falando a respeito da importância da oração, chamada oração intercessora pelos irmãos. O ponto 1 fala de corroborados com o poder do Espírito Santo. O item 1 diz: as riquezas da sua glória. Paulo apresenta sua oração confiado nas riquezas de sua glória, a de Deus, a glória de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça, o que significa que ele é possuidor de todas as glórias e dispenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Veja, meus irmãos, o quanto a oração intercessória que Paulo fala pelos Efésios é de uma grandeza impressionante a todos nós. A questão da oração é uma doutrina fundamental da igreja cristã, e muitas vezes a oração ela não é entendida como deveria ser entendida, ela não é levada em consideração como deveria ser levada em consideração. E a maioria dos irmãos, me parece que ainda não acordaram acerca da importância da oração, da fundamentação da oração e das finalidades dessa, então, junto a Deus. Paulo, que é um homem muito espiritual, um espiritual sem exagero, um espiritual sem excessos, um espiritual completo. Quando a gente olha para Paulo, meus irmãos,
é um homem admirável. Jesus era o Filho de Deus, é o nosso modelo, ele é admirável, mas Paulo, ele enche a nossa vida de alegria, de contentamento em olhar para os seus exemplos, para a sua referência, que ele o é para o cristianismo. E na questão da oração, ele se fundamenta bem. E veja aqui as finalidades: orar para que os efésios, eles amadurecessem a ideia de eles orarem, para que Cristo fosse visto habitando neles. Isso era uma das ideias de Paulo, fazer com que Cristo ele fosse visto na sua vida. O alvo principal de Cristo, o alvo principal de Paulo era o conhecimento de Cristo e a cada dia a visibilidade concreta desse na vida de Paulo, que as pessoas pudessem ver nele a própria pessoa de Cristo. E o fundamento que ele tinha é a ideia que ele embasava a sua fé, era exatamente a pessoa de Cristo, e isso com poder. Veja que a pregação de Paulo, ela estava fundamentada no poder e poder do Espírito. Então ele queria que aquela igreja, ela fosse uma igreja como ela realmente foi, uma igreja pautada pelo conhecimento, uma igreja que ela tinha tratados teológicos, como eu disse aqui no início, na primeira aula. A carta aos Efésios é um tratado teológico, onde as doutrinas principais relacionadas à salvação estão inclusas na carta de Paulo aos Efésios, mas ele não deixa só isso, ele deixa claro que a igreja em Éfeso, ela tem que pautar pelo conhecimento teológico bíblico e também pela desenvoltura, pelo desenvolvimento da questão espiritual. Então, ser espiritual e levando em conta a oração de interceder, a oração de mediar pelos demais, para que eles tenham em si, corporalmente, a presença, o poder de Deus, a graça de Deus, as riquezas imensuráveis da glória do Senhor em suas vidas. O item de número 2 fala sobre fortalecidos com poder. Essa é uma das finalidades da oração intercessória de Paulo, orar para que aqueles crentes, eles fossem fortalecidos com o poder. Você vai encontrar Paulo escrevendo na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, quando ele diz: fortalecidos no poder de Deus. Então os crentes devem ser fortalecidos no poder de Deus. Nós não nos fortalecemos em uma outra coisa, em uma outra ideia, num outro segmento, numa outra doutrina, único e exclusivamente na pessoa de Cristo Jesus. Ninguém se fortalece no seu conhecimento ou no conhecimento humano de maneira nenhuma. O conhecimento humano, muitas vezes e em muitas áreas, é muito interessante, é imprescindível em nossa vida, mas fundamenta a nossa vida o poder de Deus. Ele é que nos fortalece e que nos faz olhar para Deus e olhar para cada um de nós e ver que nós realmente precisamos orar uns pelos outros, para que a graça de Deus ela seja manifesta e visível na vida de cada um, na prática, no testemunho do nosso dia a dia. Fechando o item de número 2, Paulo diz: o primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder e pelo Espírito no homem interior. Corroborado está falando de a ação, para que haja a ação divina no homem e no homem no seu interior. É o homem interior. Deus trabalhou o homem interior, a natureza caída, a natureza pecaminosa. Deus trabalhou através do Espírito Santo, modificou as pessoas que constituem a igreja. Portanto, a igreja é formada de pessoas que, com a corroboração ou com a contribuição ou com a interferência total do Espírito Santo na vida dessas pessoas, elas foram transformadas em uma comunidade da graça de Deus. Então Paulo, ele é sabedor disso, ele é consciente dessa questão, ele ora para que os crentes de Éfeso, eles tenham essa consciência, amadureçam essa ideia, promovam isso na vida deles, para que seja notório a todos. Então veja, irmão, que esse exemplo, ele serve para nós outros. Exemplo de quê? De que nós procuremos investir
em nossa vida. Tudo aquilo que é espiritual, tudo aquilo que é conhecimento relacionado à Bíblia e às doutrinas cristãs, nós temos que nos apropriar, porque quanto mais nós nos apropriamos, nós tomamos posse desse conhecimento, nós nos tornamos pessoas fundadas, pessoas alicerçadas, pessoas fundamentadas, pessoas preparadas, pessoas prontas, assim como foi Paulo. Paulo tinha a ideia de que aqueles crentes que foram trabalhados por eles fossem pessoas prontas, e para serem prontas seria necessário que eles tivessem o que ele ensinou aos Filipenses no capítulo 2, versículo 13, quando ele disse: operai com temor e com tremor a vossa salvação. Então a salvação é algo que a gente trabalha com temor e com tremor. Então cada um faz um investimento preciso nisso, para que o nome de Deus seja glorificado e a glória dele seja visível em cada um de nós. Alguém possa olhar para o crente e ver no crente a presença de Deus, olhar para o crente e ver no crente o testemunho de uma pessoa que verdadeiramente está incorporado, eu trocaria até para incorporado, está nele presente. Todo mundo pode perceber que a glória de Deus, ela é uma marca na vida desse crente, porque ele se deixou ser transformado pelo Espírito, trabalhado pelo Espírito, corroborado pelo Espírito Santo. Então Paulo está dizendo: o que eu faço e o que eu sou, isso é uma corroboração, uma contribuição, uma obra que o Espírito Santo fez em minha vida, e eu oro para que os irmãos na cidade de Éfeso, eles tenham essa consciência e amadureçam isso, que com a minha ausência eles possam conduzir essa filosofia, não uma filosofia de homem, mas uma filosofia de fé, pela fé e para a fé, para que o poder de Deus ele fosse manifesto na vida dos crentes. Fechando o item de número 3, habitados por Cristo. Olha a oração de Paulo, a intercessão de Paulo, que aqueles crentes, eles não só se achassem, mas aqueles crentes, eles fossem, aqueles crentes, eles projetassem neles a presença de Cristo. Diz ele, o apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, o que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. No versículo em questão, o verbo grego katokei significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica ou confirma que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças malignas. Então veja o que a oração de Paulo, como é interessante. No item 3 ele ora para que os crentes em Éfeso, eles tivessem a certeza de que neles, corporalmente, Cristo fosse visto. Meus irmãos, isso é interessante. Eu vou fechar com umas referências relacionadas a esse ponto que nós acabamos de ler. Por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 14 e no versículo de número 16, há umas referências a uma citação muito conhecida de todos nós, que diz assim, no versículo 16 do capítulo 14 do Evangelho de João, o escritor diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e está em vós. Percebam que o escritor, o apóstolo João, é uma das testemunhas de Cristo, que nele isso é uma realidade. Então ele está tomando a palavra de Cristo, quando Cristo ele ora e ele intercede. Ele diz que ele está rogando ao Pai. Então, meus irmãos, a oração é uma audiência que a gente tem com os céus, e nessa audiência que a gente tem com o céu, a gente vai fazer um requerimento junto à autoridade
realidade celestial. E esse requerimento que a gente faz, que é a oração, o nosso pedido, a gente não faz pedido por coisas materiais, por coisas temporárias. E a presença do Espírito Santo na vida dos Efésios, Paulo disse, isso não é uma coisa temporária, passageira, rara, esporádica, isso é permanente, é algo permanente. O Espírito, ele veio para morar em nós. Se ele veio para morar em nós, ele veio para interceder por nós. E nós, enquanto crente, ele amadurece a ideia em que nós devemos orar e orar uns pelos outros. E a oração não é por bens materiais, a oração é por coisas espirituais. Então eu fecho este ponto com muita alegria no meu coração de transmitir para vocês, irmãos, um dos ícones da igreja lavada pelo sangue de Jesus, que é a oração. A oração nunca deve ser desprezada. A oração ela deve ser levada em alta conta. A oração tem um valor muito grande para aquele que ora e para aquele que é chamado de igreja. A oração ela é muito importante. Ainda uma outra referência, meus irmãos, ela está em 1 Coríntios, no capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 16, o apóstolo Paulo, ele diz algumas coisas interessantes com relação o habitar em nós, o estar em nós e o interceder para que isso seja visto na vida dos crentes. Versículo 12 do capítulo 2 de 1 Coríntios, Paulo diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Assim, quais também falamos, não com palavra de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, fechando os versículos 15 e 16, mas o que é espiritual discerne bem tudo e nele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então Paulo está falando aqui de intercessão. Paulo ele está exatamente fundamentando essa palavra de que a igreja ela não ora por coisas materiais, mas por coisas espirituais. Então veja aqui 3 fundamentos, 3 finalidades da oração intercessória de Paulo. Ponto de número 2, meus irmãos: arraigados e fundados no amor. Olha que coisa linda. Paulo ele ora, intercede a Deus e escreve a oração, o texto da oração, para que os crentes na cidade de Éfeso, eles apropriassem-se disso. Orar uns pelos outros, pedindo casa nova, carro novo, coisa material. Não, espiritual. Paulo era espiritual. E enquanto era espiritual, ele está orando de maneira séria. Tá bom? Não é pecado, não é errado você orar por coisas materiais, mas as coisas materiais não constituem prioridade numa oração intercessória, tá certo? Não é regra. Você pode orar e Deus pode lhe abençoar materialmente. Você pode interceder por irmãos, por bens materiais e Deus lhe ouvir, mas isso não é regra. A prioridade é algo espiritual. Então Paulo ele arroga para que os crentes procurem ser espirituais, procurem orar no Espírito por coisas espirituais. E ele ora para que eles sejam fundados e arraigados no amor. Então essas 2 palavrinhas, arraigados, ela tem o sentido de alicerçado. Você está num alicerce e o alicerce é bem feito. O alicerce é feito por Deus, o construtor do universo. Não é um engenheiro daqui, é um engenheiro que não estudou em nenhuma universidade engenharia. Ninguém o ensinou. Ele é o mestre por excelência. Então ele fez um alicerce com o melhor material, na melhor condição, para que nós fôssemos, enquanto igreja, alicerçados, arraigados. E fundados significa que nós estamos embasados, nós estamos edificados sob
sobre esse alicerce. Então, em cima desse alicerce, que foi feito com um excelente material, está a igreja. Então, Paulo, ele ora para que nós, no amor de Deus, no amor de Cristo, estejamos espiritualmente fundamentados na palavra que é o próprio Cristo e fundamentados ou sobre aquilo que ele ensinou, passou, transferiu para a sua igreja. No caso, para os seus apóstolos, como nós vimos em aula anterior, fundados no ensinamento dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos estavam arraigados em quem? Em Cristo. Fundamentados e embasados em quem? No ensinamento de Cristo. Eles aprenderam de Cristo, eles tinham como testemunha a pessoa gloriosa de Cristo Jesus. Então, nessa questão, ele fala, no item de número 1 do ponto 2, ele diz, amor, a virtude cristã. Amor à virtude cristã. O amor não é apenas um sentimento. O amor não é algo de palavras poéticas. Amor é muito mais do que isso. Amor é uma condição. Amor é um hábito, amor é uma atitude, o amor é prática, o amor está para além das palavras, está para as ações. E Paulo, ele tinha ação, assim como Cristo era um homem não só pragmático, ele era um homem de ação, Paulo era um homem de atitude. Então ele se fundamenta no amor e ele ora para que os crentes, eles orem com amor, para que se vejam, achem-se fundamentados em Cristo Jesus, fundados em Cristo Jesus, e assim Deus seria glorificado em suas vidas. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Tem muitos crentes desviados. Quem não ama não conheceu a Deus. E quem não conheceu a Deus não pode orar, não pode interceder. Primeiro tem que se converter, primeiro tem que estar embasado no amor de Deus, tem que experimentar e não só sentir. Tem muita gente sentindo muitas coisas que às vezes eu até imagino que são coisas que não agradam a Deus. Então, sentimento, Deus não trabalha só com sentimento. Sentimento faz parte do nosso caráter emotivo, mas sentimento não vai emplacar diante de Deus. Então, amor, ele está além de sentimento. Deus, ele tem sentimento? Sim, mas o seu sentimento é embasado, fundamentado no amor. Então, o crente, ele precisa usar o amor. E o amor não é apenas dos dentes para fora. O amor é no homem interior. O amor é no caráter. O amor é uma marca do caráter do crente. Continuando ainda no item de número 1, Paulo, ele diz o seguinte: foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. O amor é o resumo da lei e dos profetas, o sinal dos discípulos de Cristo, a prova de filiação com Deus, e deve ser expresso por meio de atitudes concretas. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Perceba que, meus irmãos, quando Paulo está falando aqui a respeito do resgate, ele não resgatou a nossa alma sentindo, ele não resgatou a nossa alma apenas no sentimento, ele resgatou a nossa alma fazendo, praticando, colocando a sua vida na cruz do Calvário, sendo esmagado, sendo detonado por cada um de nós. Então isso não é apenas palavras bonitinhas, isso não é apenas palavras trabalhadas, é ação, é virtude, é atitude. Então, amor é atitude, oração é ação, oração é atitude. E em cima da atitude, precisamente, é interessante notar que Paulo está chamando a atenção da igreja de Efésio para que os irmãos, eles se atentem para a questão do amor, que é interessante. Então a igreja, ela tem que ser vista
por ações de amor, e não por palavras poéticas e palavras trabalhadas e rebuscadas, mas ação, embora simples, mas uma ação em que agrade a Deus e possa edificar a vida dos outros através da oração com sinceridade. O item de número 2, arraigados e fundados em amor. Veja novamente, arraigados. Arraigados, o alicerce em que Cristo nos colocou sobre, ele é no amor. Então o alicerce é amor. Um dos materiais do alicerce da construção, da edificação, do edifício que somos nós, enquanto igreja, um dos materiais é o amor. E esse amor é prática. Alguém, eu estou sentindo, eu amo sentindo. Você pode amar sentindo, mas amar praticando, pelo menos o mínimo, e às vezes nem o mínimo muitos crentes não utilizam, e esses que não utilizam nem o mínimo, eles precisam se converter, eles não têm nada com Deus, precisam se chegar a Deus e serem fundamentados, passarem para esse alicerce e que esse material passe a fazer parte da vida dele na coisa mais simples do mundo. Quando alguém olha para o outro e dá a paz do Senhor, cheio de amor, isso é amor. Quando alguém passa com a cara dura, com a cara que não parece cara de crente, isso não demonstra amor. Amor é atitude, amor é ação, é olhar, é encarar, é chegar junto, é se aproximar e sentir o calor, experimentar o calor humano, o calor espiritual. Então isso agrada a Deus. Lá no Antigo Testamento, no Salmo 133, no primeiro versículo, o salmista já cantava, louvava a Deus e dizia: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que coisa linda! Então o amor é um fundamento. O item de número 3, para nós terminarmos, a intensidade do amor de Cristo. O amor de Cristo, ele tem um peso, tem uma intensidade, tem um poder. Então Paulo, ele ora para que os crentes, para que a igreja naquela cidade, eles fossem pesados, eles tivessem intensidade, eles tivessem um valor impregnados em sua vida, que alguém pudesse falar desse amor que eles tinham uns pelos outros, que eles tinham pela igreja, por Deus, que é o fundamento, e aquilo em que eles estavam arraigados. Então tudo era por amor, morria pelo amor, dava-se pelo amor, perdoava pelo amor, vivia junto no amor, encarava as perseguições, os calores das perseguições no amor. Então hoje, irmão, há muita falácia e pouco amor. E sobre a oração é um dos assuntos pertinentes à igreja e às vezes não é tão considerado. No item 3, para fecharmos, o apóstolo diz: consciente de que somente o Espírito Santo pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido: a oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Veja o que Paulo diz: os crentes fossem cheios da plenitude de Deus. Meus irmãos, o vaso é de barro, mas a misericórdia de Deus é tão maravilhosa e grandiosa que Paulo diz assim: é possível que a plenitude do Espírito de Deus, ela invada, ela encha o crente, esse vaso, a igreja, desse amor glorioso. É possível. Então ore, Deus não vai lhe matar não, Deus vai fazer você saber que Ele, Espírito Santo, é quem nos capacita para amar de verdade, porque se Ele não nos capacitar, o amor é um amor diferenciado, é um amor que não é um amor cristão, é um amor que não terá o aspecto cristão. Fechando, eu fecho com algumas referências, e essas referências que eu coloco para os irmãos. A primeira referência é a referência de Mateus, capítulo 22, versículo 40. Vamos observar Mateus, versículo 40, capítulo 22 de Mateus, versículo 40. Veja o que o texto diz
aí na sua Bíblia, o versículo 40, ele diz assim: desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ele está falando do amor, a importância do amor. O amor, a prática do amor na vida da igreja, ela é imprescindível. Então é preferível que alguém use uma ação mínima, qualquer que seja de amor, do que usar uma palavra bonita e ser reprovado por Cristo. Então o escritor, ele diz, versículo 40, desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Mas que mandamento? Aí a gente volta um pouquinho, no versículo 37, no mesmo capítulo, ele vai dizer uma coisa bonita. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Então não é só, eu estou sentindo, Jesus vai lá e abençoa. Eu estou pensando, vai lá, Jesus abençoa. Não, isso é prática que qualquer ser humano, qualquer cidadão pode ter. Agora, cidadão crente não. Ele tem que sentir, ele tem que agir, ele tem que orar pelo outro e tem que praticar. Com a mesma atitude, ele louva a Deus. Isso é maravilhoso. Verso 38. Este é o primeiro e grande mandamento. Ele citou lá os dois. E o segundo, semelhante a este, é: amará o teu próximo como a ti mesmo. Não é apenas com palavra, é amar como tu amas a ti mesmo. A Bíblia é completa. Amar como tu amas a ti mesmo. A filosofia lá na Grécia, que gosta de utilizar, os professores, eles colocavam a placazinha lá: procura conhecer-te a ti mesmo. Então, primeiro temos que conhecer a nós mesmos, quem é a peça, e pedir para que o Espírito Santo ajeite essa peça, bote ela no lugar certo, para que ele que trabalha as peças, ele possa usá-la para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas tem mais, um texto conhecido de vocês, 1 Coríntios capítulo 13, que é sobre o amor. No versículo de número 1 ao número 3, ele diz assim: ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. É duro, mas é verdade. Ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que tal transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. O 3, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Paulo está fazendo a defesa do amor. Devemos orar, porque o amor é uma marca da igreja. Amém, meus irmãos? Sejamos todos compreensíveis em relação à oração e fundamentar a nossa oração no amor. A bênção de Deus excede o pensamento humano. Esse é o ponto de número 3 da nossa aula sobre a oração intercessora, ou a intercessão, orar uns pelos outros. Às vezes, meus irmãos, nós oramos por nós pedimos muito por nós. Esse talvez seja um dos erros que nos induz a ter a nossa oração rejeitada por Deus, porque com relação aos experientes irmãos que oram na Bíblia, nós encontramos eles orando, e na sua oração, na sua parte inicial, eles oram inicialmente adorando, engrandecendo o grande nome do Senhor. Depois eles fazem também uma outra etapa, que é o nível do agradecimento. Como é que está o nível de agradecimento seu na oração? Você entra logo pedindo coisas que Deus não vai lhe responder? Então Paulo, ele tem seriedade na sua oração e ele sempre adora a Deus na oração. Até porque a oração, ela é uma das formas de adoração. Adorar, servir, adorando, reconhecendo quem é o Deus Todo-Poderoso. Isso é interessante percebermos isso, meus amados irmãos. Davi, quando ele orava, ele dizia lá na primeiras crônicas,
capítulo 29, versículo 10, versículo 9 mais precisamente, ele vai dizer: Senhor, Tu és o Deus do nosso pai Israel, e de geração em geração Tu és o Senhor, e o Senhor se exaltou sobre nós e nos tornou, ou se tornou, nosso chefe. Isso é adoração. Então, repensemos a nossa oração e, sobretudo, a oração de intercessão. E oração de intercessão, ela engrandece o nome do Senhor e favorece aquele que ora. O item de número 1 do ponto 3, a dimensão das bênçãos divinas. Veja as dimensões das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos. Você está orando com toda a ênfase pelo outro. Quando você ora pelo outro, por coisas grandes. Na aula de hoje a oração é por coisas grandes. Tipo, para que eles tivessem a certeza de que eles estavam em um alicerce de material de qualidade. Segunda oração, segundo nível da oração, era para que eles orassem sabendo de dentro deles, do homem interior, que eles estavam fundados. Não eram afundados, eles estavam fundados, eles estavam embasados nas palavras de um Deus que é vivo e poderoso. Então isso já enchia o coração, o interior dos efésios. Eles eram homens de letra, eram homens de conhecimento, mas eram homens também, como diz, na graça e no conhecimento eles eram bons. Então precisamos ser bom na graça e ser bom no conhecimento, ser bom no poder de Deus e ser bom no conhecimento. Então juntar o útil e o agradável. E uma terceira coisa na oração intercessória é a marca de orar fundamentado no amor, sendo o amor uma virtude, como nós vimos no ponto anterior. Então tudo que o crente faz, ele faz em amor, não sentindo. Às vezes quando um camarada diz, eu estou sentindo, eu já fico imaginando até que ele pode estar sentindo coisa ruim, pode estar sentindo coisa negativa, mas quando o crente ele ora e diz, eu oro ao Deus vivo, certo de que Ele ouvirá a minha oração, e aquele a quem eu estou colocando na oração, na audiência com o meu Pai, na audiência com o juiz poderoso e verdadeiro, o juiz de toda a terra, essa causa ela vai ser resolvida, vai ter solução. Então essa oração é uma oração embasada na fé, no amor verdadeiro e não apenas no sentimento. Então o sentimento é uma coisa mais subjetiva e poética. E eu não estou falando aqui de poesia, eu estou falando de Bíblia, eu estou falando do poder de Deus expresso em letras, que é o Evangelho. E Paulo, que tem um evangelho poderoso, ele está falando a respeito da oração e do seu embasamento e da dimensão do que é orar. O item de número 2, Paulo ele fala sobre o convite para a adoração. Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excede a compreensão humana. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor, Deus detentor de tamanhas dádivas. Então, Paulo ele convida a adoração, como eu disse, num ponto de número 2. A oração que você intercede pelo outro, isso é gesto de amor. Às vezes oramos por nós, oramos pela nossa família, aí voltamos, oramos de novo por nós. E o outro? Às vezes, irmãos,
irmãos nos pedem oração e nós ouvimos com os olhos e não respondemos nem com o joelho, nem com a boca e nem com os ouvidos. Que negligência! Às vezes é tão ridículo que na hora do culto vem a pessoa pedir oração e a pessoa que vai orar esquece por quem está ali de joelho, visível. Imagine quando dá as costas, quando se ausenta. Que igreja somos nós? Repensemos sobre isso, porque orar é adorar. Nós adoramos orando pelo outro. Não é que você vai orar só pelo outro e esquecer de você. Você ora pelo outro. Eu ultimamente tenho sido tocado e eu imagino que Deus me inspirou e eu tenho certeza que aqui no Trairi, no Ceará, no Brasil e no mundo, Deus tem um grupo de pessoas que essas pessoas, elas não aparecem, são anônimas de Deus. Elas fazem tudo para não aparecer, mas elas oram por você que é medíocre. Elas oram por você que nunca ora. Ela ora por você que vive só sentindo e não tem na vida o poder de Deus. Você que está ouvindo essa palavra pode até achar que eu estou usando palavras duras, mas tem crente que precisa de palavra dura para se converter e vir para o amor através de uma palavra que chame a sua atenção para ser verdadeiro. Precisamos sermos verdadeiros. Eu não sou tão verdadeiro, eu sou simples, mas eu tenho seriedade com o que faço. E eu venho ministrar uma aula ou transmitir uma mensagem e eu venho transmitir com toda ênfase no poder de Deus para aquele que vai ouvir a palavra que vou pregar. Não vai me interessar se ele vai me elogiar ou se ele vai me criticar, mas a palavra ele vai ouvir e cabe a ele ouvir, aceitá-la ou não. Então receba essa palavra. A palavra é: Deus lhe chamou para adorar através da oração. Você está adorando a Deus através da oração? Então orar, adorar são coisas que marcam o amor de Deus na vida de um crente. E a igreja, ela não é marcada pela língua que fala. A igreja não é marcada pela veste que usa. A igreja é marcada pelo amor de Deus impregnado na vida dos crentes. Mahatma Gandhi, um dos maiores pensadores mundiais e talvez a figura, o ícone da Índia, ele disse: eu aceito o Cristo de vocês, mas não posso aceitar o vosso cristianismo, exatamente por ações que não condizem com a ação de cristão, ação que não condizem com a ação de crente. Então, crente até o diabo é. Agora, ser cristão e ter a sua vida embasada na verdade da palavra de Deus, isso é bem mais difícil. Então, meus irmãos, pensemos bem nisso. Considero o evangelista Conrado, que parece que hoje eu estou assim meio pesado, mas eu estou sendo usado por Deus para ministrar uma palavra de sinceridade para você. Isso já é uma marca da minha pessoa, ter sinceridade. Embora precise muito da graça de Deus na minha vida, mas preciso ser sincero. O item de número 3, para nós fecharmos o ponto 3, e a nossa aula diz: a glória devida a Deus. Veja as dimensões da oração. Ela é divina, ela é embasada na adoração. Quem intercede adora, quem ora adora. Oração é um dos atos de adoração ao Senhor. Às vezes alguém pensa que adorar é só louvor, e às vezes louvor é só conversa, louvor é só apresentação, e alguém faz para se apresentar, e Deus, que merece o primeiro lugar, aquela adoração não é contemplada por Deus, porque Deus não está no ambiente onde as pessoas fazem as coisas para se apresentar. Devemos fazer as coisas como os anônimos de Deus, que fazem para Deus ver. Você está fazendo para Deus ver? Quem faz para Deus ver, Deus o engrandece na hora devida. Então, o item de número 3, a glória devida a Deus. A oração, a glória é devida a Deus. Jesus, quando ora, ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Isso é a adoração. Ele é chamado a adorar, dar a glória devida a Ele. Então, a glória devida a Ele
é Deus. Novamente eu vou voltar ao salmista Davi. O salmista Davi, quando ele viu todo mundo trazendo oferta para a construção do templo, ele ficou tão feliz, ele ficou tão alegre, tão emocionado e tão cheio da graça, que ele disse: a magnificência é tua, Senhor. Então, tudo é teu. Veja aí, isso é um ato de dar glória ao rei. Um rei dando glória ao rei. E às vezes um camarada que não é nada, é menos do que nada, e dá glória ao homem, mas não dá glória a Deus. Então, enquanto a igreja, dê glória devida a Ele. A oração, você pode estar chorando a situação amarga na vida, mas adore com a sua lágrima, adore com o seu choro, porque a Bíblia diz que Deus consola aqueles que choram, e chorar ainda é bom, porque quem chora demonstra que é vivo. Chorar é algo do nosso caráter emocional, e nós não somos uma pedra, nós somos um ser humano, crentes, mas crentes que choram e que oram. Isso é algo do caráter humano. Enquanto eu oro e eu choro, e enquanto eu choro e eu oro, Deus está avaliando a minha pessoa, quem eu sou, o que estou querendo com Ele, reconhecendo que a glória devida é dele. Então, essa audiência que é a oração, é uma audiência em que você está se encontrando com o juiz de toda a terra, o juiz do céu e da terra. Então, ele vai ouvir você através do seu pedido. Fechando, diz Paulo. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição igreja. Veja aí, instituição igreja. A instituição igreja, que é a comunidade da graça de Deus, formada por Ele, ela tem que dar a glória devida a Deus, orando, cantando, pregando, dormindo, acordado, falando ou só pensando. Então, a glória é devida a Cristo na igreja. Então, a igreja é o instrumento, o agente da glória devida a quem merece, no templo ou fora dele. Então, hoje, ontem e amanhã, nós teremos que adorar e dar a glória devida. Pode até ser um glória a Deus alto ou um aleluia, isso faz parte, mas aqui no geral significa as nossas ações que são embasadas na sinceridade, não com excesso, mas com respeito àquele que nos chamou e àquele que está nos ouvindo ou precisando da nossa oração feita a Deus. Isso é importante que nós observemos com muita propriedade tudo isso. A igreja nunca terá glória em si mesma. A igreja não foi chamada para ter glória, ela foi chamada para dar glória, ela foi chamada para expressar a glória de Deus. E quando a gente intercede por uma pessoa miseravelmente necessitada, que a gente vê Deus trabalhando na vida dela e na vida dele, e fazendo aquilo que a gente orou e pediu a Deus, não tem nada mais gratificante do que ver um homem e uma mulher abençoada por Deus através da nossa oração. Você tem exemplo disso? Que você orou por pessoas miseravelmente necessitadas e a sua audiência com Deus, ela foi atendida e você viu a pessoa abençoada. Glorifica a Deus por isso, porque a glória não é sua, a glória é para Deus. Pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações e enfatiza seu pedido com a frase para todo o sempre, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Eu ainda vou terminar com a referenciazinha, não vou deixar vocês sair sem a referenciazinha. 1 Coríntios capítulo 2 e versículo de número 9, tem aqui algo interessante para você. 1 Coríntios, acompanha aí, 1 Coríntios 2 e 9 diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram
ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Então veja aqui o ponto 3, o fundamento da oração, a dimensão da oração, a base da oração é no amor e a glória através da oração é devidamente a Deus. O crente quanto mais ora e quanto mais recebe bênção para ele e para aquele a quem ele ora, a glória é dada para Deus. Então ele que exige de nós. Então quando nós oramos e Deus faz algo para além do que nós oramos, o que nós fazemos? Colocamos o nosso rosto no chão e vamos dar glória a Deus, porque enquanto um ser humano fraco, às vezes tão necessitado, mas Deus honra. Ainda nós temos uma outra referência interessante que é João 13, versículo 31 e 32. João 13, 31 e 32. Veja o que o texto de João 13 e 32 diz para nós. Preste bem atenção nessa parte interessante aqui da palavra. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Mais uma referência, Salmo 115 e versículo 1. O salmista, especialista em adoração, ele diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Veja que o salmista, ele é um homem tão sensível a Deus, que ele canta, ele ora, ele louva, mas ele dá sempre a glória devida a Deus. Então, meus irmãos, aprendemos com essa lição que nós precisamos orar uns pelos outros. Aprendemos nessa lição que nós precisamos sermos mais sensíveis às causas mais importantes da igreja e nos dedicar à oração e apreciar o valor que tem a oração, intercedendo um pelos outros. Jesus é o nosso maior exemplo. Hoje, Paulo é o nosso exemplo de orar por coisas grandes. Não ore por coisa pequena, ore por coisa grande. E coisa pequena que eu digo é coisa material, que perece, que fica aqui. Ore por coisas grandes e maravilhosas. Por exemplo, o salmista, no Salmo 119, versículo 18, ele ora, ele diz: Pai, desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei, a lei da graça, a graça que enche você de poder, a graça que enche a tua família de fogo do céu, a graça que enche a tua família do amor, não sentimento, mas o amor, atitude. O Brasil precisa de crente que ore uns pelos outros. O Trairim precisa de crente que orem de verdade um pelos outros, embasado nos mesmos fundamentos que nós aprendemos nessa aula na manhã de hoje. Que tudo seja para a honra e para a glória do nome do Senhor. Agradeço ao pastor Sérgio Paulo, presidente, que com muita categoria e amor a Deus passa para você esses ensinamentos, porque tem amor a você através da prática do ensinamento da palavra de Deus. Então, cresçamos na graça e no conhecimento do poder de Deus. Fiquem todos com Deus e tenham uma boa aula nesse domingo maravilhoso que Deus nos dá. Amém.